Glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, minhas amadas, eu estou mais uma vez aqui no momento da palavra, né? Eu quero, né? Trazer uma reflexão diária que nós fazemos sempre. Porém, hoje é tão importante o que o Espírito Santo tem me mostrado. Deixa eu falar. Eu estava lendo aqui o livro de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas. No capítulo 18, eu vim falando ali sobre aquela parábola do juiz iníquo. Depois, logo em seguida, eu comecei a ler ali a parábola do fariseu e o publicano. Interessante que o que me chamou a atenção. Eu já li muitas vezes essa parábola, mas a palavra de Deus é assim, ela fala diretamente no momento certo, na hora certa. Ela traz aquela palavra que você já leu e antes ela não tinha falado, agora ela quer falar, ela vai falar. Assim é a palavra de Deus. Eu estava meditando aqui e o Espírito Santo, na verdade, começou a me mostrar logo sobre parábola, que diz aqui a palavra de Deus. E disse também esta parábola. Há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezava os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Jejum 2 vezes na semana, olha que maravilha. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Meu Deus, que maravilha, não é mesmo? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus continua falando, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Glória a Deus. Pois bem, hoje eu lendo esse texto, repito, o Espírito Santo começou a falar comigo, comecei a ver umas coisas assim, porque Jesus falou muito por parábola. Mas aqui ele podia contar o caso que tivesse acontecido, que seria um caso real, porque isso acontece demais. É uma parábola real. Ela não chega a ser uma figura, uma coisa, um acontecimento, que até nos dias de hoje continua acontecendo. Mas por que Jesus fez questão de colocar como parábola? Né? Ou talvez não foi Jesus, talvez foi os compiladores, os escritores aí, mas tem que lembrar que todos eles fizeram aquilo que o Espírito Santo trazia à sua mente. Eles não fizeram nada deles mesmos, eles traduziam a Bíblia ao pé da letra. Pois bem, a parábola aqui em si, o que o Espírito Santo me mostrava, que Jesus fez questão de colocar os dois grupos, sendo que ele estava falando com um grupo, que era exatamente os saduceus, os fariseus, hipócritas. Se juntavam tudo, os herodianos, todos eles bebiam da mesma fonte, a fonte do egoísmo, a fonte do
do egocentrismo. Todos eles. Jesus fez questão de trazer à tona isso aí. Porque eles eram os tais que oravam confiando em si mesmos. Jesus mostrou para eles o quanto eles estavam errados. E Jesus não esperou, dessa vez não perguntou para eles: o que é que vocês acham? Quem estava certo? Era fulano ou ciclano? Era isso ou aquilo? Você notou que Jesus ele termina e ele mesmo já explica. É como que ele quer dizer: antes de você tirar o seu corpinho fora, achar que é para outro, não é para você, mesmo você sendo um fariseu, eu vou explicar o final. Aí Jesus conta o final, de quem recebeu as bênçãos e quem não recebeu. Eu comecei a pensar, nós, os cristãos, nós temos que ter muito cuidado, porque boa intenção nós temos, mas não tem aquele ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio? Nós vamos orar muitas vezes sem querer, cheio de boa intenção. Nós estamos sendo fariseus, sabia? Fazemos igualzinho aquele ali. Apontamos para o outro. Eu não sou como isso. Com outras palavras, é bem claro, é bom que se diga. Mas o conteúdo pode mudar, mas o efeito da palavra é o mesmo. Entendeu? Porque os fariseus, eles eram muito religiosos, eles eram muito certinhos, eles não eram errados em tentar querer fazer aquilo ali. O maior erro deles era achar que eles estavam tudo certo por fazer daquele jeito. Eles já eram pessoas salvas, santas, separadas. E os outros que se explodam, os outros não eram porque não era igual a eles. Eu tenho muito cuidado, porque tem muitos crentes que têm esse tipo de visão, sem querer ter esse tipo de visão. Ele olha de cima para baixo, ele olha assim, dois grupos, uns que já são salvos, que são os crentes, e outros que não são, que são as pessoas que ainda não confessaram Jesus. E às vezes podemos estar olhando com desdém para essa pessoa. Na verdade, essa pessoa pode estar sendo abençoada e nós não. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque o que ele fazia era certo. Embora tenha muitas tendências por aí, falando mal de oferta, falando mal de dízimo, mas está na Bíblia que tem que fazer. Está na Bíblia que tem que fazer. Eles faziam, só que eles faziam como uma espécie de cobrança. Eles faziam porque eles queriam a cobrança. Eu cobro, eu dou o dízimo, ela estava cobrando. Ó, senhor, eu não sou que nem esse outro aí. E eles eram tão certos que, digamos assim, um quadro de coentro que eles plantassem, fazia um cálculo ali, repartia em 10 pedaços, tirava um daqueles pedaços lá, o que desse aquele pedaço era o dízimo. Eles eram certos nas mínimas coisas. E Jesus não disse para eles que eles não fizessem aquilo. Jesus disse: vocês devem fazer. Porém, não devem esquecer de fazer a outra parte. Tem pessoas que vão orar, nós temos que ter muito cuidado. Nós oramos em nome de Deus, falando com Deus, mas não é para Deus. Dentro do nosso íntimo, não é para Deus que nós estamos falando. Já notou isso? Não é para Deus. É para as pessoas ouvirem o que nós estamos falando. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, o Senhor sabe, meu Pai. O Senhor sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. O Senhor sabe, meu Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoa, eu também não faço, Pai. Eu vou orar, Pai, aqui. Eu não vou citar nome de ninguém, Pai, porque o Senhor conhece todo mundo, Pai. Desobedece a palavra de Deus, porque a Bíblia essa pessoa tem que procurar entender que o Espírito Santo revela, quando ele mostra um nome, você tem que falar aquele nome. O mundo está cheio de todo tipo de pessoas.
O mundo está cheio de enfermidade. Mas não é orar por todos, nós oramos, não tem problema. Só que não precisa nós estar dizendo para Deus. Eu não vou orar por dar nome, Pai, porque o Senhor conhece todo mundo, Pai. Eu oro por todos. Você está me entendendo aqui onde eu quero chegar? Nós fazemos isso muitas vezes, mas é errado. Eu estava pensando, mas assim eu tenho que me policiar, porque dessa maneira eu estou sendo um fariseu. Será que Deus não sabe? Então se Deus tocou no meu coração, a minha família, eu vou usar a minha família como exemplo. Minha família é grande, mas tem um aí que está à beira de um suicídio, digamos assim. O Espírito Santo me mostra aquela pessoa para mim orar. Aí eu não vou orar, citar o nome daquela pessoa, porque daí eu estou em falta com os outros. Quer dizer, na verdade, eu quero ser muito mais, até mesmo do que o Espírito Santo. Não, se eu for falar o nome de um dos meus parentes, eu tenho que falar de todos, porque todos carecem da graça de Deus, porque todos precisam de ser salvos, porque todos precisam de ser curados, porque não é só aquele que é bêbado, tem outros que são bêbados. Meu amado, minha amada, não é assim que a gente às vezes funciona? Só que Deus, ele pede, ele mostra alguém para a gente interceder. Mas nós temos que clamar para Jesus, falar o nome daquela pessoa, colocar o nome daquela pessoa em oração e não orar como se fosse para aquela pessoa ouvir, porque é Deus que tem que ouvir. Então nós falamos palavras. Ah, Pai, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, eu não sou disso, eu não sou daquilo. Mas está orando para alguém ouvir você falar. Aquele fariseu fazia assim. Ele orava para que alguém ouvisse ele falar. Enquanto que o outro baixava a cabeça, não tinha coragem nem de erguer os olhos para o céu. Só dizia, tem misericórdia de mim, Senhor. E eu creio que era muito baixinho, de vergonha. Eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Amém? Glória a Deus. Essa reflexão de hoje é para você pensar, faça como eu, porque o Espírito Santo incomodou foi a mim. E eu estou pensando desde manhã, desde cedo, nessa oração. Como é que eu devo orar? Ora, se eu sou uma pessoa que eu jejuo, que eu dou o dízimo, eu preciso estar falando isso na oração. Não é Deus que tem que ver, não é Deus que tem que saber, porque eu tenho que rasgar seda, porque eu tenho que falar na oração para que as pessoas escutem. Amém? Se Deus falou, está falado. Se Deus mandou, temos que obedecer. Não importa. E aquele outro, Senhor? Jesus disse, vem comigo. O discípulo falou, e esse outro? O que é que Jesus disse? O que é que te importa com ele? Deixa. Se eu disser que ele vai ficar, ele vai ficar. Não tem importância, você cuida de você. É isso que Jesus falou para aquele apóstolo. É isso que Jesus fala para mim. É isso que Jesus fala para nós. Amém? Obrigado. Até a próxima.